Na ilha de Komodo National Park vive o maior lagarto do mundo, o dragão de Komodo. Forte, silencioso e venenoso, ele parece saído de um filme, mas hoje está causando preocupação. Com poucos predadores naturais e mais comida disponível, esses dragões começaram a se multiplicar rápido demais. Eles atacam veados, búfalos, outros animais e até se aproximam de vilas. Em alguns lugares, já estão desequilibrando toda a natureza, virando uma espécie de praga perigosa. O que era um símbolo da ilha pode se tornar um problema gigante. Mas antes de continuar, se inscreve no canal e já deixa o seu like para não perder os próximos vídeos. Já se inscreveu e deixou o teu like? Então vamos por vídeo. Nas ilhas quentes e selvagens da Indonésia, uma guerra silenciosa está acontecendo. Não é uma guerra com armas ou explosões. É uma batalha constante entre o ser humano, a natureza e um dos predadores mais assustadores do planeta, o dragão de Komodo. Durante muito tempo, esses animais viveram isolados, caçando apenas suas presas naturais e mantendo o equilíbrio do ambiente. Mas tudo começou a mudar com o passar dos anos. O turismo aumentou, mais pessoas chegaram, estradas foram abertas, casas foram construídas, restos de comida apareceram, animais domésticos passaram a circular. Sem perceber, os humanos começaram a atrair os dragões para mais perto das áreas habitadas. Hoje, em várias regiões, eles caminham próximos a vilas, trilhas e pontos turísticos. Silenciosos, observadores pacientes, sempre atentos a qualquer oportunidade. Com o tempo, os ataques começaram a se tornar mais frequentes. Moradores passaram a perder cabras, galinhas e cães. Em alguns casos raros, pessoas foram feridas. O medo começou a crescer. A preocupação se espalhou. Autoridades perceberam que a situação estava fugindo do controle. Era preciso agir. Mas como enfrentar um animal que é símbolo nacional e, ao mesmo tempo, uma ameaça real? Essa foi a grande pergunta. A resposta não foi simples. Primeiro, equipes especiais de guardas florestais foram treinadas para lidar diretamente com os dragões. Esses profissionais aprendem a entender o comportamento do animal, identificar sinais de ataque, prever movimentos e agir sem causar a morte da espécie. Eles patrulham as ilhas todos os dias. Muitas vezes, ficam frente a frente com criaturas que podem ultrapassar 3 metros de comprimento, com garras afiadas, mordida venenosa e força impressionante. Depois veio o controle do comportamento humano. Durante anos, turistas alimentaram os dragões para tirar fotos e vídeos. Isso fez com que eles associassem pessoas à comida. O resultado foi desastroso. Animais mais agressivos, mais ousados e cada vez menos temerosos. Hoje, essa prática é proibida. Multas são aplicadas. A vigilância foi reforçada. Aproximações perigosas são evitadas ao máximo. Outra parte da estratégia envolve capturas temporárias. Quando um dragão se torna agressivo demais ou começa a invadir áreas residenciais com frequência, ele é sedado, examinado, monitorado e levado para regiões mais afastadas. Tudo é feito com cuidado, para não prejudicar a espécie. Mas os desafios não param aí. Os cientistas descobriram que as mudanças climáticas também estão agravando o problema. Com menos água, menos presas naturais e temperaturas mais altas, os dragões ficam mais famintos, mais estressados e mais imprevisíveis. Isso os empurra ainda mais para perto das áreas humanas. O equilíbrio se torna frágil. Se proteger demais as pessoas, a espécie pode sofrer. Se proteger demais os dragões, vidas humanas ficam em risco. É uma linha muito delicada. Por isso, a Indonésia transformou essa luta em um grande projeto de conservação moderna. Drones monitoram áreas isoladas, sensores registram movimentos, coleiras com GPS rastreiam indivíduos, sistemas analisam padrões de comportamento, tudo para prever conflitos antes que eles aconteçam. É tecnologia contra instinto, ciência contra força selvagem, planejamento contra a natureza bruta. Mesmo com todo esse esforço, ninguém tem certeza absoluta do futuro. A grande pergunta continua no ar. Será que humanos e dragões conseguirão viver juntos em equilíbrio? Ou essa batalha vai se tornar cada vez mais perigosa? Com o passar do tempo, a batalha contra o dragão de Komodo deixou de ser apenas um problema local e passou a ser uma preocupação mundial. Pesquisadores, ambientalistas e governos começaram a olhar para a situação como um dos maiores desafios da conservação moderna. Não se trata apenas de controlar um animal perigoso. Trata-se de preservar uma espécie única no planeta, sem colocar vidas humanas em risco. No coração dessa luta está o Komodo National Park, onde vivem a maioria desses gigantes. Ali, cientistas passaram a acompanhar cada detalhe da vida dos dragões. Eles estudam onde dormem, onde caçam, como se reproduzem,
como reagem aos humanos, como disputam território. Tudo é observado. Cada movimento importa. Com esses dados, mapas digitais são criados para mostrar as áreas mais perigosas. Esses mapas ajudam autoridades a decidir onde construir cercas, onde limitar o turismo e onde reforçar a vigilância. Mas o problema vai além das fronteiras do parque. Muitas comunidades vivem próximas às áreas naturais. Para essas pessoas, os dragões não são apenas atrações turísticas, eles fazem parte da rotina diária. Alguns moradores acordam e encontram pegadas enormes no quintal. Outros veem galinhas desaparecerem durante a noite. Alguns já precisaram se trancar dentro de casa por medo. O convívio é constante, e o medo também. Por isso, programas de educação foram criados. Crianças aprendem desde cedo como se comportar. Adultos recebem treinamento. Comunidades são orientadas a não deixar restos de comida. Animais domésticos são protegidos. Tudo para evitar atrair os dragões. Ao mesmo tempo, os cientistas trabalham em projetos ainda mais avançados. Alguns estudam métodos de controle populacional, outros analisam a fertilidade da espécie, há pesquisas sobre possíveis doenças e estudos sobre como o ambiente influencia a agressividade. Nada é deixado de lado. Cada resposta pode salvar vidas. Outro fator que preocupa é o crescimento do turismo. Milhares de pessoas visitam a região todos os anos. Elas querem fotos, vídeos, experiências radicais. Muitas ignoram regras, se aproximam demais, provocam os animais e colocam tudo em risco. Um único erro pode ser fatal. Por isso, novas leis estão sendo discutidas. Limite de visitantes, rotas controladas, guias obrigatórios, zonas proibidas. Tudo para reduzir conflitos. Mesmo assim, o futuro ainda é incerto. Se o clima continuar mudando, se as presas naturais diminuírem, se as vilas continuarem crescendo, se o turismo aumentar, a pressão sobre os dragões será cada vez maior. E quando um predador se sente encurralado, ele reage. A natureza não negocia, ela responde. No fundo, essa história não é só sobre um lagarto gigante. É sobre como o ser humano aprende a conviver com aquilo que não pode dominar completamente. É sobre respeito, equilíbrio, responsabilidade, consciência. A Indonésia está tentando provar que é possível proteger pessoas e animais ao mesmo tempo. Mas essa é uma das missões mais difíceis do planeta. Uma missão que ainda está longe de terminar. Depois de anos de estudos, conflitos, medo, tentativas e aprendizado, a batalha contra o dragão de Komodo chegou a um ponto decisivo. Hoje, ninguém mais enxerga essa situação como um simples problema ambiental. Ela se tornou um dos maiores testes da relação entre o ser humano e a natureza. No centro dessa história, continua o Komodo National Park, um dos poucos lugares do mundo onde ainda vivem esses gigantes pré-históricos. Ali, cada dia é uma prova de equilíbrio. De um lado estão os moradores, que precisam trabalhar, criar seus filhos e viver sem medo constante. Do outro estão os dragões, seguindo apenas seus instintos, tentando sobreviver em um mundo que muda rápido demais. Nenhum dos dois é vilão. Ambos são vítimas das mudanças. Com o tempo, os cientistas entenderam algo fundamental. Não é possível vencer essa batalha eliminando os dragões. Também não é possível ignorar os riscos para as pessoas. A única saída é o convívio controlado. Por isso, hoje existe um esforço gigantesco para manter esse equilíbrio vivo. Áreas protegidas são ampliadas, zonas de risco são monitoradas, comunidades recebem apoio, pesquisas continuam sem parar, novas tecnologias são testadas, tudo para evitar que o conflito se transforme em tragédia. Ao mesmo tempo, a população local começou a mudar sua visão. Antes, muitos viam os dragões apenas como uma ameaça. Hoje, muitos entendem que eles são parte da identidade da região. São símbolos vivos da história da Terra. Criaturas que sobreviveram por milhões de anos, testemunhas de um planeta que mudou inúmeras vezes. Perder esses animais seria perder um pedaço da própria humanidade. Mas essa consciência veio com dor, com ataques, com perdas, com sustos, com vidas em risco. Cada aprendizado teve um preço. O maior desafio agora é o futuro. O clima continua mudando. As florestas continuam sendo pressionadas. O turismo continua crescendo. As cidades continuam se expandindo. Tudo isso empurra os dragões para mais perto dos humanos. E empurra os humanos para mais perto do perigo. É um jogo delicado. Um passo errado pode destruir décadas de esforço. Por isso, a Indonésia hoje é observada pelo mundo inteiro. O que acontece ali pode servir de exemplo para outros países que enfrentam problemas parecidos, com grandes predadores, lobos, tigres, leões, jacarés, ursos, todos vivem o mesmo dilema: proteger sem destruir, conviver sem dominar, respeitar sem abandonar. No fim, essa história não é apenas sobre dragões, é sobre escolhas, é sobre entender que a natureza não é inimiga,
Ela apenas responde ao que fazemos com ela. Se destruímos, ela reage. Se respeitamos, ela coopera. O futuro dos dragões de Komodo ainda está sendo escrito. A cada pesquisa, a cada decisão, a cada atitude humana, uma nova linha é adicionada. E a grande pergunta continua ecoando no silêncio das ilhas. Será que o ser humano aprenderá a viver em equilíbrio ou continuará lutando contra aquilo que não pode controlar? Essa resposta não está nos livros, nem nos laboratórios, nem nas leis. Ela está nas atitudes de cada geração. E essa batalha ainda não acabou.